Bom, pessoal, bom dia. A gente vai começar a primeira mesa do dia de hoje, que tem como tema monitoramento em fontes abertas e agregadores de dados, que é composta pelo Dr. Anderson Giampaoli, pela doutora Jaqueline Abreu e pela Nina Santos, diretora do Alaf Aleb. A ordem de apresentação, eu vou apresentando, né, também o currículo de cada um dos nossos palestrantes, e a gente vai ter então uma rodada de uns 10, 15 minutos e depois a gente abre para perguntas nesse tema. Pode ser? Ok. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da Nina conosco, que conecta remotamente com o nosso congresso. A Nina, além de ser uma grande parceira do Internet Lab em uma série de projetos, é diretora do Alaf Aleb, coordenadora geral do Desinformante, que é um veículo que cobre a desinformação no Brasil, pesquisadora no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Democracia Digital e no Centro de Análise e Pesquisa Interdisciplinar sobre as Mídias da Universidade Panthéon-Assas, na França. Além disso, membro do painel internacional sobre o ecossistema, né, o meio ambiente da informação, e, enfim, participa de uma série de coalizões e grupos de trabalho nesse assunto. A Nina Santos é uma referência quando o assunto é discutir o ambiente informacional. Então, a gente convidou ela para esse painel para justamente dar um tom interdisciplinar, né? Nina não vem do direito, mas justamente por isso que queremos ouvi-la, para a gente entender o que são essas fontes abertas, por que esses monitoramentos são importantes para diversos tipos de atividades, não só as atividades de investigação. E aí, a partir disso, a gente entra na discussão mais jurídica com o Dr. Anderson e com a doutora Jaqueline. Tá certo? Nina, por favor. Oficialmente agora, bom dia a todas e todos. Eu queria dizer que é um prazer participar dessa mesa e, na verdade, o motivo pelo qual o Chico me convidou é porque ele sabe que, para mim, é um desafio gigantesco dialogar com as questões do direito, apesar de eu fazê-lo cotidianamente. E então eu sempre aprendo muito e fico contente de poder participar. Peço desculpas, na verdade, por estar participando à distância. Eu gostaria de estar aí, mas eu resido em Salvador, é aqui que eu exerço a maior parte das minhas atividades e as atividades de final de ano estão bastante intensas, então eu preferi fazer essa participação online para não perder esse momento junto com vocês. Dito isso, o que eu vou propor aqui na minha fala inicial, na verdade, é uma reflexão justamente sobre o ambiente de comunicação, onde essas atividades de monitoramento e essas análises de dados, e enfim, todo esse novo contexto, né, a partir do qual esses monitoramentos podem se dar, devem se dar ou não, esse contexto que está por detrás disso, para que a gente possa refletir sobre qual é o papel disso dentro de uma sociedade democrática. Né? Então, na verdade, eu vou tentar fazer um pouco uma recuperação histórica do papel da comunicação e dos ambientes de comunicação e do papel de diferentes atores nesse ambiente, no intuito de que isso nos ajude a refletir sobre qual é o papel que o monitoramento pode ter hoje e qual é o papel de diferentes atores sociais em fazer e usar esses monitoramentos. Então, eu acho que vale a gente começar lembrando que, historicamente, a produção da comunicação dentro de contextos democráticos vai gradativamente se afastando do Estado. Né? Se a gente pensar historicamente, a gente tem, inicialmente, uma produção de comunicação que é extremamente restrita, extremamente cara, e aí eu estou falando, né, da pré-prensa, né, pré a criação da prensa, uma comunicação que é extremamente cara, extremamente restrita e, portanto, extremamente concentrada na mão dos mais poderosos e, portanto, do Estado, né, naquele momento. E, à medida em que se vai elaborando, né, o que são as sociedades democráticas e qual é o papel da comunicação dentro dessa sociedade democrática, se vai construindo um pensamento de que essa comunicação, ter um ambiente de comunicação democrática, significa que essa comunicação ela não deve ficar concentrada apenas na mão do Estado, que o Estado pode ter um papel de comunicação, em muitos casos
deve ter um papel de comunicação, especialmente de comunicação pública, mas que é necessário agregar a esse ambiente de comunicação uma série de outros atores. E aí vem os meios de comunicação bem mais para frente, né? Obviamente, fazendo um percurso histórico bastante rápido, mas bem mais para frente vem os meios de comunicação de massa, como meios de comunicação independentes, toda a discussão se a mídia seria um quarto poder ou não seria, qual é o papel da mídia na fiscalização do próprio Estado e também no acompanhamento das atividades da sociedade civil, uma série de iniciativas de comunicação marginal ou independente ou periférica que tem uma dificuldade muito grande de se estabelecer no ambiente anterior, ou seja, no ambiente da comunicação de massa, em que o poder, digamos assim, da comunicação ele sai um pouco do Estado, mas vai para as grandes corporações de mídia, né? Então, se a gente lembrar da situação de comunicação no Brasil, na década de 90, início dos anos 2000, a gente tinha uma discussão muito grande sobre a propriedade dos veículos de comunicação no Brasil. Tínhamos 5 canais de televisão, 7 canais de televisão nacionais, algumas dezenas de rádios pelo país, poucos jornais, poucas revistas de circulação nacional, e havia uma discussão muito grande sobre o quanto esses meios eram extremamente concentrados, representavam poucas pessoas, estavam na mão de poucas famílias. Essa realidade ainda permanece em relação aos meios de comunicação de massa, mas a gente tem hoje uma ampliação muito grande desse espaço com o ambiente digital. E é justamente, e antes de passar para o ambiente digital, que é o que nos interessa aqui, eu acho que vale dizer que, apesar da produção da informação ter se afastado do Estado, né, nesse momento, né, no momento em que as democracias vão se constituindo, né, no modelo mais estabelecido da nossa democracia liberal contemporânea, essa produção da comunicação vai se afastando do Estado, mas o Estado continua tendo um papel de organização, de compreensão e de viabilização desse ambiente comunicacional, seja através de concessões públicas, como é o caso de televisões e rádios no Brasil, seja através da produção da comunicação pública, seja através de uma série de incentivos ou desincentivos para que se estabeleça determinados tipos de comunicação, desde financiamento público para a criação de veículos, políticas públicas que incentivam, né, a própria estabilidade, o financiamento de determinados tipos de mídia ou não, a coerção a determinados tipos também de comunicação. E aí, obviamente, eu estou falando só de ambiente democrático, eu não estou falando dos momentos de exceção, não estou falando, né, da questão da censura, ditadura militar, estou focando aqui no ambiente democrático, tá? Então, até aí, a gente tem um momento em que essa comunicação ela se afasta do Estado enquanto produtor da informação, ou pelo menos se expande para além do Estado enquanto produtor de informação, mas onde o Estado continua tendo um papel absolutamente essencial na organização do ambiente comunicacional. E aí a gente entra na era digital. A gente entra na era digital em que a gente tem um cenário muito mais descentralizado de comunicação, né? A gente tem essa emergência de uma série de vozes que antes não tinham acesso a esses espaços de comunicação. A gente tem o que o pesquisador André Lemos vai chamar de liberação do polo da emissão, ou seja, a emissão da informação se torna um lugar muito mais acessível para uma quantidade muito maior de pessoas, o que, evidentemente, né, esse poder de fala não significa um poder de escuta, necessariamente, não significa que todas as pessoas serão ouvidas, muito menos que serão ouvidas igualmente, mas existe, né, um acesso a esse lugar de fala, e isso torna um ambiente de comunicação muito mais descentralizado, inclusive, do que usualmente se conhece como meios de comunicação e de produção de informação socialmente legitimados para isso. Então, você tem uma série de outros atores publicando e produzindo informação nesse ambiente digital, que é também um ambiente extremamente datificado, ou seja, um ambiente em que cada passo nesse ambiente digital para você produzir e publicar uma informação se torna um traço que pode ser recolhido ou acessado ou registrado posteriormente, né? E de diferentes maneiras, com diferentes traços, com diferentes pessoas, mas é um comportamento de comunicação que é muito diferente do comportamento de comunicação que a gente tinha anteriormente. E essa realidade do digital, ela traz consigo também uma outra infraestrutura, né? Evidentemente, os meios de comunicação de massa, os meios de comunicação pública, que no nosso país são extremamente diminutos, continuam existindo e continuam sendo parte essencial desse ecossistema, sobretudo os grandes meios de comunicação de massa,
mesmo no ambiente digital, continuam sendo as fontes de informação mais consumidas e que mais circulam nesse ambiente, mas a gente tem uma estrutura, especialmente a estrutura das plataformas digitais, que é uma estrutura de comunicação que hoje passa quase ao largo do Estado. Não passa ao largo do Estado, tem uma série de, enfim, limitações e imposições que são feitas, evidentemente, pelo ambiente institucional, mas a gente tem uma realidade baseada em plataformas estrangeiras que têm regras próprias, estruturas próprias, que decidem como funciona o debate público dentro das suas próprias plataformas, porque são plataformas privadas, e claro que isso dialoga, né, com o que a gente tem de legislação, de regras e de questões institucionais no nosso país, mas é uma realidade muito diferente da realidade que a gente tinha anteriormente, e isso abre uma série de possibilidades e também uma série de riscos. Eu acho que é dentro desse contexto que a gente precisa pensar a questão do acesso e do monitoramento de dados. Por quê? Porque nesse novo contexto, tanto o Estado quanto a sociedade civil, né, brasileira, e incluindo aí na sociedade civil também a academia, né, os pesquisadores e acadêmicos que investigam esses temas, eles têm uma capacidade de acesso muito mais limitada a esses espaços de comunicação, ao que acontece dentro desses espaços de comunicação. O que significa que a gente tem capacidades de identificar os processos que acontecem dentro desses espaços e de dar visibilidade a esses processos que é muito mais limitada. E o papel do privado, né, das empresas privadas, que são quem está construindo essas infraestruturas com muito pouco debate, né, seja com o Estado, seja com sociedade civil local ou com quaisquer atores externos às próprias corporações, acabam tendo um papel extremamente central. Portanto, me parece que resguardada aí, né, toda a preocupação, que eu acho que é extremamente legítima e extremamente importante, né, com vigilância, com proteção de dados, e eu acho que isso é assim, o cerne, e com liberdade de expressão, acho que é importante mencionar isso também, acho que esse é o cerne das preocupações que precisam estar presentes nessa discussão. Resguardado isso, é preciso também que a gente compreenda que ser capaz de acompanhar o que acontece nesses ambientes digitais, entendendo este acompanhamento como um acompanhamento do debate público, como uma forma de monitoramento do que acontece nesses espaços, é também uma forma de visibilizar problemas sociais, visibilizar fenômenos, não só problemas, né, fenômenos sociais emergentes, alimentar a produção de políticas públicas, alimentar a produção de reações da sociedade civil. Então, me preocupa muito. Eu acho que uma das grandes questões, e aí eu encerro daqui a uns 2 minutinhos, eu acho que uma das grandes preocupações que eu tenho hoje em relação ao ambiente digital é a necessidade da gente retomar o interesse público, ou talvez não seja nem retomar, talvez retomar seja muito ativista, seja construir o interesse público como horizonte do espaço comunicacional. Me parece que pensar a relação entre espaço de comunicação, espaço de informação e democracia nos exige que o interesse público seja o horizonte a partir do qual este ambiente seja construído. E me parece que construir este ambiente a partir da ideia de interesse público necessita necessariamente uma participação ativa, tanto de sociedade civil, quanto de academia, quanto de Estado. E que hoje essa discussão está extremamente concentrada e legitimada na mão de empresas privadas, como forma, como argumento de proteção desse espaço digital, da vigilância ou de invasões, enfim, atravessar a linha, né, das proteções de dados individuais e etc. O que me parecem argumentos extremamente legítimos, especialmente num grau ainda mais elevado em sociedades menos democráticas, ou não democráticas, evidentemente, mas também em sociedades democráticas. Mas me parece que a gente discutir
trazer a discussão da legitimidade de acompanhar, conhecer e dar luz ao que acontece nesses ambientes para outros atores é também uma discussão extremamente importante, dado este novo cenário comunicacional que temos hoje, que é muito diferente do cenário anterior. É um cenário que passa muito mais longe hoje, talvez com o julgamento que está em curso daqui a algumas semanas ou meses, essa situação seja um pouco diferente. Mas com a situação que temos hoje no Brasil, esse ambiente passa muito mais ao largo da possibilidade de organização, né, do Estado, que eu acho que pode ter um papel organizativo desse espaço comunicacional, ainda que não deva, do meu ponto de vista, ter nenhum papel de ingerência em relação a conteúdo e a produção e a circulação dessa informação. Mas eu acho que neste novo cenário comunicacional é extremamente importante que a gente discuta a legitimidade social de acompanhar e conhecer os fenômenos que acontecem nesses ambientes digitais extremamente privados e opacos por outros agentes que não apenas os agentes privados. Então, esse é um pouco o ponto que eu queria trazer para a discussão aqui e ouvir um pouco mais também, evidentemente, dos demais pontos de vista, sempre ressaltando que a minha visão para este ambiente comunicacional digital é de que ele deve se construir a partir da perspectiva e do horizonte do interesse público. E é a partir dessa perspectiva que eu olho para essa questão do monitoramento e das fontes abertas. Então, era isso. Agradeço aí a atenção de todas e todos. Bom, em primeiro lugar, Nina, obrigado pela aula. Acho que é exatamente isso que a gente queria, né? Dar o tom um pouco do que a gente está falando, né? E com isso vou, sem delongas, apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Anderson Pires de Ampaoli. Anderson é delegado de polícia no estado de São Paulo desde 2022 e atualmente é responsável pela Secretaria de Cursos de Formação da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Além disso, né, é especialista em bases do raciocínio probatório pela Universidade de Girona e mestre em Direito Probatório pela Universidade de Barcelona. Né? Professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia, também pela Escola Superior de Direito e Proordem. Bom, eu queria, antes de passar a palavra para o Anderson, também valorizar essa presença da Polícia Civil no Congresso. É uma presença recorrente e que nos alegra, né? Acho que os debates ficam sempre muito ricos, com vários professores, inclusive da academia, que já estiveram aqui nos 8 anos do Congresso. Então, agradecemos a presença do Anderson para contribuir com esse painel especificamente. Alô? Obrigado. Deixa eu só cronometrar para não passar o tempo. Por favor. Bom, Dr. Francisco Brito, doutora Jaqueline Abreu, a nossa colega Nina Santos, que está remotamente, todos os demais colegas, bom dia, professora Marta Sade. Uma satisfação imensa estar aqui, podendo de alguma forma contribuir com algumas perspectivas que eu, enquanto delegado de polícia e hoje responsável pela formação dos policiais civis no estado de São Paulo, eu tenho, né? Então, partindo da fala da própria Nina, né, quando ela fala em interesse público, né, a gente está falando de Big Techs, e eu vou falar um pouco mais de plataformas digitais aqui, que é o que mais me interessa e o que mais me preocupa hoje, tá? Então, só para a gente contextualizar, né? Quando a gente fala de monitoramento de fontes abertas e agregadores de dados, né, antes de mais nada, eu tenho que me colocar qual é a minha posição, né, com quais as premissas que eu parto para tratar do tema, né. Então, a gente está conversando aqui sobre um devido processo, dentro de um contexto da devida investigação, que particularmente eu, como penso Geraldo Prado, né, eu estou falando já não de uma etapa pré-processual, estou falando de uma etapa ainda que extrajudicial, mas eu já estou falando de processo.
né? Isso tem algumas consequências, como, por exemplo, a incidência de princípios de garantias, né, no contexto da devida investigação. Então eu vou pensar o monitoramento dentro desse contexto da investigação. E quando a gente pensa no contexto da investigação, enquanto processo, a gente tem que lembrar que o processo penal ele tem basicamente 3 objetivos: aplicar a lei penal no caso concreto, isso demanda uma interpretação, assegurar direitos e garantias à pessoa que está sendo investigada, e mais do que isso, né, a gente tem que se preocupar com a descoberta da verdade. Eu estou reconstruindo um fato que tem um interesse penal. Então, nessa perspectiva, até pelo que o Chico aqui, já me permita te chamar de Chico, disse, né, a minha formação nos últimos anos, eu tenho me preocupado muito mais com as questões probatórias, né, com aquilo que a gente chama sob juízo de determinação do fato, ou a question fact, algo que o Larrier fala muito a respeito disso, muito mais do que a question iuris. Então, para mim, a lei é importante, né, e aqui a gente já tem um problema na perspectiva do monitoramento. Nós veremos que lei que regulamenta esse monitoramento, e aqui entra naquilo que a Nina falou a respeito do interesse público e da necessidade do Estado talvez retomar esse aspecto. Nessa perspectiva, ou seja, as questões de fato, para mim aqui são as que vão permear a minha fala, né? A gente não pode esquecer que se o processo tem como objetivo buscar a verdade, eu tenho que falar num conhecimento, num conjunto probatório, que o professor Gustavo chama de concretude probatória, o professor Ferrer chama de peso probatório. Quanto maior a concretude probatória na investigação, eu acho que isso facilita, né, o funcionamento, sobretudo da etapa judicial, ajuda, auxilia, né, as demais partes, as partes do processo e a própria autoridade judiciária, quando ela tem que sentenciar alguém. Nessa perspectiva é que hoje a gente tem que pensar o processo enquanto um instrumento interdisciplinar, no sentido de que a epistemologia, enquanto teoria do conhecimento, ela tem muito a nos oferecer. Por isso que eu falo, né, de uma investigação epistemicamente orientada. E orientada, quando a gente fala de monitoramento em fontes abertas, isso é muito importante na perspectiva que eu passo a trazer. E qual é a minha perspectiva? Vamos partir de um caso concreto, que até hoje nós temos aí, né, toma os nossos meios de comunicação, né, que é aquele fatídico dia de 8 de janeiro de 2023, onde nós tivemos lá a invasão dos 3 poderes. Então veja, o que nós temos aí se nós formos pensar? Nós temos diversos fatos em tese delituosos, diversos autores responsáveis por esses fatos e uma tremenda dificuldade, né, de quem é encarregado pela investigação no Brasil de apurar esses fatos. Imaginem nós apurarmos esses fatos a partir de técnicas comuns de investigação. Seria muito difícil e talvez até impensável no contexto que a gente está pensando. Então, imaginem, né, a necessidade que eu tenho de identificar os autores, de individualizar condutas, a dificuldade que é isso para o sistema de justiça criminal a partir da polícia judiciária, com métodos tradicionais de investigação, métodos tradicionais de pesquisa. É nesse contexto que, por exemplo, eu consigo hoje, pensando no monitoramento de fontes abertas, sem esquecer da sua problematização, o que isso acarreta, é que para eu estabelecer vínculos e talvez pensar não apenas num concurso de pessoas, mas numa associação criminosa e, quiçá, uma organização criminosa, os métodos tradicionais de investigação dificilmente eles seriam úteis nesse caso. Pode passar, por favor. Dentro dessa perspectiva é que nós temos aquilo que nós chamamos de Big Data. Então, se a gente pensa no contexto da investigação, que é onde eu vou ficar, na atividade de persecução penal, que é onde eu vou ficar, né, como solucionar um caso como esse que ocorreu no dia 8 de janeiro? Eu preciso me valer do Big Data. E quando a gente fala de Big Data, eu estou falando de dados, uma imensidão de dados, uma variedade, um volume, numa velocidade. Muitas vezes eu tenho que me preocupar com a veracidade desses dados e eu tenho que dar um valor a esses dados. E eu estou falando, sobretudo quando eu vou falar de redes sociais, que vai ser o meu foco aqui, o monitoramento, porque quando a gente fala em fontes abertas, eu poderia pensar desde um jornal de circulação, e eu também poderia pensar aqui no portal da transparência, dos governos estaduais, do governo federal. Tudo aqui nós estamos falando de fontes abertas, eu vou retomar esse assunto. Mas o meu foco aqui, partindo desse caso concreto, é pensar
no que diz respeito àquilo que alguns operadores de inteligência chamam de SOC-MINT. Nós temos a OSINT, a Open Source Intelligence, ou seja, aquelas operações de inteligência. Né? E quando a gente pensa em SOC-MINT, eu estou falando de operações de inteligência em fontes abertas em redes sociais. E por que redes sociais? Porque nós temos hoje Facebook com 2,1 bi de usuários, Instagram 1,4 bi de usuários, o antigo Twitter, hoje o X, mais de 500 mil de usuários ativos. Então imaginem, né, com que velocidade, a variedade, o volume de dados que eu tenho, né, ali diariamente transitando por essas redes sociais. Uma pesquisa de 2014 indicava que os investigadores dentro do sistema de justiça criminal, 73% deles utilizavam-se das redes sociais para investigar crimes. Então, qual é o nosso problema? O primeiro problema é a gente classificar esses dados e essas informações desses usuários que estão em fontes abertas, onde eu falo de uma expectativa de publicidade. Qual é a natureza dessas informações, desses dados? Nós estamos falando de prova digital. Isso vai acarretar uma consequência que nós veremos adiante, por favor. Bom, diante desse volume, portanto, imaginando aquele caso concreto, como que eu vou estabelecer vínculo numa investigação daquelas? Eu vou monitorar redes sociais, exemplificando com as que eu acabei de mencionar. E como que eu vou fazer esse monitoramento? Manualmente é humanamente impossível. Então eu preciso, para monitorar essas fontes, para tentar esclarecer e reconstruir esses fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro, eu preciso daquilo que nós chamamos de Knowledge Discovery Database, ou migração de dados, ou data mine, ou, como alguns preferem, web scraper. Aqui há uma pequena distinção quando a gente vai falar de doutrina de inteligência, mas eu vou tomar aqui como sinônimos, né, a questão da mineração ou o próprio web scraper. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então eu preciso adquirir esses dados, eu preciso analisar esses dados, eu preciso filtrar, eu preciso explorar, eu preciso representar isso, sobretudo para os demais atores do sistema, eu preciso refinar e eu preciso interagir com isso tudo. E como que eu faço isso? Ou seja, eu raspo esses dados, eu raspo as hashtags, eu raspo as mídias, eu raspo a geolocalização de todos esses usuários. E como que eu faço isso? Eu faço isso por aquilo que a gente chama de analytics, ou os agregadores. E notem uma coisa interessante aqui, né? Se nós pensarmos no caso concreto que eu me coloquei aqui para a gente poder discutir isso, uma coisa muito interessante diz respeito a, como eu disse, a estabelecer um vínculo, talvez, entre essas dezenas, centenas, milhares de pessoas, para que a gente possa, o sistema de justiça possa responsabilizá-las, não apenas pelas suas condutas individuais, mas, como eu disse, talvez inclusive por uma outrem, a depender do que eu vou conseguir. Bom, e quais são esses agregadores que eu tenho disponíveis hoje? Inúmeros. Estou aqui citando apenas alguns. Alguns são gratuitos, outros são pagos, outros são de uso exclusivo da Polícia Judiciária. Nós temos em São Paulo hoje o Snap. O Snap é uma ferramenta forense importantíssima para nós, que permite não só uma constante atualização, mas também permite que eu trabalhe com fontes de dados diversas, numa mesma interface. E eu tenho, como nós podemos ver aqui, o Power BI, o SN Scrap e tantas outras ferramentas, tantos outros instrumentos que permitem com que toda aquela raspagem, aqueles dados não estruturados, eu consiga apresentar isso, por favor. Eu tenho, só para a gente pensar aqui na rede social Instagram, eu tenho, por exemplo, o Instagram Scrapper, que me permite também fazer raspagem e agregar. Eu tenho o Instagram Follower Scrapper, que também me permite fazer isso. E eu tenho uma ferramenta importantíssima que é o Instaloader, onde eu consigo combinar, por exemplo, as hashtags, os seguidores, quem o Anderson segue, quem segue ele, quais são as hashtags que ele posta, a geolocalização dele. Então vejam, dentro do que a Nina falou, como é importante a gente pensar, e como que a gente regulamenta isso, ainda que eu esteja falando de fontes abertas, que é a nossa discussão aqui. Porque quando eu falo de fontes abertas, nós temos, por exemplo, o artigo 7º, inciso 1º,
que vai dizer lá que o tratamento de dados do titular do direito, ele se dá, né, pensando em fontes abertas, com o seu consentimento. E se eu estou dentro de uma rede social do Anderson, por exemplo, que é aberta, subentende-se que eu dei esse consentimento. Então subentende-se que o Estado pode, com todo o seu poder, fazer essa raspagem e se utilizar desses diversos agregadores para quê? Para transformar aquilo que é investigação em um elemento probatório que seja passível de valoração lá no futuro pelo juiz. E uma coisa que a gente tem que colocar como problema é exatamente que, pensando na LGPD, o artigo 4º, inciso 3º, nós vamos pensar que a LGPD não vai se aplicar nos casos de persecução, de investigação, de segurança pública e até mesmo de inteligência. Então, pensando na quaestio iuris, cadê a regulamentação desse monitoramento? Até mesmo pelos órgãos do Estado. Por favor. Bom, lembrem-se, nós partimos de um caso concreto, porque eu estou pensando aqui na atividade de persecução. Nós poderíamos depois, se tiver interesse, a gente discutir as questões que envolvem atividade de inteligência e atividade de segurança pública. A senhora Jaqueline, eu estava conversando com ela em 2020, numa fala, eu estava lendo, antes de preparar o material todo aqui, ela já tratava disso. A gente não sabe, a professora Marta sabe, quando a gente, em disciplina de prova digital, a gente discutia quando termina a atividade de inteligência, começa a segurança pública, quando termina a segurança e é a atividade de persecução. Bom, eu estou na atividade de persecução. É o Anderson fazendo a raspagem, se utilizando desses analytics para poder identificar quem são essas pessoas. E vejam, né, nós sabemos que, além dessa questão do monitoramento em fontes abertas, nós temos um outro problema muito sério, que envolve, inclusive, o monitoramento, que é o uso da inteligência artificial, para fazer a raspagem. A gente pode pensar aqui que muitos desses indivíduos do dia 8 de janeiro foram identificados como? Pela inteligência, pelo reconhecimento facial. Bom, ainda na atividade de persecução, pensando aqui no que a professora Marta nos ensina. Então eu estou falando de monitorar fontes abertas, eu, polícia judiciária, dentro de um contexto da investigação onde eu preciso de um conjunto probatório muito grande. Então eu investigo, eu pesquiso e depois eu transformo isso em elemento probatório. Que para aqueles que estudam direito probatório eu poderia dizer que são razões epistêmicas que vão ajudar todo o sistema de justiça criminal a julgar. Bom, diante disso que eu disse, que eu falei, né? Se a gente pensar, tá, o que o Anderson está fazendo, ou a Polícia Judiciária ou a Polícia Federal fez com relação ao 8 de janeiro? Fez essa raspagem, agregou esses dados e transformou aquilo que era ato de investigação em elemento probatório, em ato instrutório. Que tipo de atividade é isso? Eu estou falando de meios de prova? Não, eu estou falando de meios de obtenção de prova. Por quê? Porque existe um elemento surpresa, é uma atividade extraprocessual. Eu estou falando aqui de afetar direito das partes, ainda que em fontes abertas. Eu estou falando de elementos, eu estou falando de busca de meios de prova ou fontes de prova. E o mais importante, que é a problematização. Se eu estou falando que o que eu estou fazendo quando eu monitoro fontes abertas e faço raspagem é meio de obtenção de prova, a pergunta é, eu tenho uma lei que regulamenta isso? Resposta, não. Sobretudo porque a LGPD não se aplica na atividade de persecução. E os meios de obtenção de prova, nos diz o professor Gustavo Badaró, né, que eles são regidos por um princípio de uma legalidade estrita e não pelo princípio da liberdade probatória, como está no artigo 6º, inciso 3º do Código de Processo ou no 369 do CPC. E já encerrando, né, aonde que eu problematizo mais? Bom, pensando no 8 de janeiro, pensando que eu estou numa atividade de persecução, pensando que eu estou fazendo uma mineração de dados com o uso de agregadores para transformar os meus atos de investigação em atos instrutórios para auxiliar o sistema, do ponto de vista epistêmico isso é maravilhoso, porque me ajuda a reconstruir o fato, a buscar a verdade. Só que se eu estou diante de uma linguagem digital, não natural, o grande problema que nós temos é que se eu estou diante de uma prova digital, eu estou diante de desmaterialização e dispersão. Eu estou diante de algo muito mutável de fácil alterabilidade. E aí eu preciso me preocupar, portanto, com a cadeia de custódia, ou seja, como que eu transformo isso tudo, esses atos de investigação em atos instrutórios, e como que eu mostro para as partes e para o sistema de justiça a autenticidade e a integralidade, e a integridade desse elemento probatório produzido.
Daí a necessidade de a gente pensar na documentação da cadeia de custódia, daí a necessidade, se eu estou preocupado com esses 3 objetivos de processo, dentro do que a Nina falou de um contexto democrático, né, para eu ter esses elementos levados para o inquérito e posteriormente para a fase judicial, eu preciso de uma aptidão probatória epistêmica. E eu só consigo isso mostrando para todos os atores do sistema como a polícia atuou, como ela fez a raspagem, como ela agregou e como ela documentou isso, sob pena de a gente ter uma prova ilícita e não admitida dentro do nosso sistema de justiça criminal. Desculpa se eu ultrapassei. Muito obrigado mais uma vez. Oi. Eu agora passo a palavra, para a gente continuar os nossos debates, para a Jaqueline, né? Que vai encerrar e depois a gente abre para perguntas. A Jaqueline é doutora em Direito aqui pela Faculdade de Direito da USP, advogada, mestre em Direito pela Universidade da Califórnia em Berkeley e também pela LMU na Alemanha, com foco em Direitos Fundamentais, já que também foi membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, encarregada de elaborar um anteprojeto de lei de proteção de dados de segurança pública, né? E também, eu acho que vale dizer, Jaqueline foi uma das primeiras coordenadoras de pesquisa do Internet Lab e foi uma das idealizadoras desse congresso, né? Então, se todos nós estamos aqui, também é por responsabilidade dela, e sua presença aqui no nosso congresso sempre nos alegra muito, Jaque. Então, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer enorme me reencontrar com o Chico, com a professora Marta, aqui nesse ambiente desse congresso. Realmente, como o Chico falou, eu estava lá desde quando era só uma ideia em nossos corações, as primeiras reuniões com a professora, e realmente é muito enfim, me traz muita alegria o fato de que eu estou aqui vendo que o Congresso cada vez mais contribui para o avanço da pesquisa nessa área, cada vez mais trazendo especialistas, enfim, de diferentes áreas, pensando esses temas, sempre avançando, então, na nossa produção e no nosso debate público sobre esse tema no Brasil. Como o Dr. Anderson comentou, em 2019, eu participei aqui do Congresso e era um painel sobre infiltrações virtuais. E nesse painel eu fazia umas distinções em infiltrações virtuais, em agentes infiltrados na internet, interagindo e criando perfis para interagir, o que hoje se faz em investigações, por exemplo, de pornografia infantil para entrar em algum tipo de comunidade virtual. Mas aí distinguia dessas pesquisas em fontes abertas e também de atividades de hacking, que a polícia às vezes se engaja também, que inclui a violação do dispositivo. E o que eu estava pensando, eu só fui relembrar minha apresentação depois, é que, na verdade, o que eu vou falar aqui hoje acho que é um complemento do que eu comecei lá atrás. Então, aí, para fim dos livros, Chico, não vai ficar repetitivo, não. Bom, eu queria começar com um breve comentário sobre direito americano. Existe uma doutrina da Quarta Emenda nos Estados Unidos chamada Open View Doctrine, que basicamente a ideia é muito simples. O que a polícia pode ver, o que está à vista, à mostra de qualquer pessoa, não suscita questões de privacidade, de modo que a polícia não precisa de um warrant, de uma autorização judicial para acessar. E a polícia nem nenhuma outra instituição governamental. Aqui no Brasil, embora não se fale nesses termos, na prática existe a mesma premissa na nossa prática jurídica. Inclusive estava na fala do Dr. Anderson, né? E a gente vê isso no dia a dia, fora da internet, né? A polícia anda pelas ruas, assim, rua fora, naturalmente observa tudo e pode, inclusive, gerar relatórios de inteligência sobre o que vê, pode agir sobre o que vê.
E isso nunca foi um problema, afinal a gente sempre montou as nossas doutrinas jurídicas sobre esses limites da capacidade humana. E a gente pensa normalmente assim, o que é que acontece quando a polícia está na rua e observa coisas, e o que é que nós podemos observar quando nós estamos também nesses ambientes públicos ou semipúblicos, pensando no ambiente semipúblico, um shopping, e aí quando a gente pensa na internet, uma rede social. E aí, como é o mote de todos os congressos do Internet Lab, agora a gente tem o impacto da tecnologia, por meio de diversos softwares, de sistemas, como o Dr. Anderson vinha falando, é possível coletar massivamente dados abertos, de diferentes fontes, agregar essas informações e, a partir daí, fazer inferências, extrair inteligência, complementar investigações para identificar pessoas, e tudo isso de um modo que extrapola tudo aquilo que era da capacidade humana se fazer quando a gente pensa nas investigações do que acontece offline, investigações mais tradicionais. Então, o que a gente chama de OSINT é isso, é uma grande coleta de dados em fontes abertas que não necessariamente envolvem aliás, acho que por premissa aqui no conceito do que a gente está falando hoje, não envolve a superação de um mecanismo de segurança, não envolve em gerar um pagamento, não envolve uma prática ilícita que precisaria, digamos assim, ser autorizada previamente pelo sistema judiciário. A maneira como a gente tem organizado e tem lidado com novos problemas da tecnologia que envolvem dados pensar no direito da proteção de dados pessoais, que hoje é um direito constitucional no Brasil e que encontra a sua realização no direito brasileiro na LGPD. E pela lei como regra, toda atividade que toca em dados pessoais precisa obedecer ao regime que está lá previsto, a certos princípios, certas hipóteses legais, certos direitos. Na área de segurança pública e investigações criminais, que é o meu foco aqui, a aplicação, hoje em dia, não é óbvia, como o Dr. Anderson vinha falando, por conta da linguagem da lei, que prevê um regime excepcional para operações de tratamento de dados desse tipo, lá no seu artigo 4º. Excepcional por quê? Tem um comando lá de que deve ser feita a elaboração de uma legislação específica sobre essa matéria, mas, no próprio parágrafo 1º lá do artigo 4, já existe a previsão de que atividades para fins exclusivos de segurança pública e investigações criminais estão sujeitas a princípios legais gerais da lei, a direitos, a normas de proporcionalidade e de necessidade vinculadas à realização do interesse público e à obediência do devido processo legal, além de impor um poder-dever para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de exigir relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. De modo que, hoje, me parece que autoridades que se engajem em atividades que envolvem dados pessoais já possuem, então, o dever de pensar nisso, de realizar esses relatórios. E aí a pergunta, isso é suficiente para lidar com riscos da adoção de OSINT por autoridades de segurança e como na prática o enforcement disso tem aparecido? Eu vou mencionar 2 casos aqui interessantes. Em 2021, o Tribunal de Contas da União, momentaneamente, cautelarmente, chegou a barrar a contratação de um sistema desses de coleta de inteligência em fontes abertas pelo Ministério da Justiça, sob a preocupação de que poderia ser usado para produzir informações destinadas a pretensões particulares de dirigentes políticos e não a assuntos reais de interesse público. Segundo a decisão, havia indícios de desvio de finalidade no uso das informações produzidas por esse sistema e um alto risco de que o acesso sem o devido controle poderia expor pessoas e seus dados e causar prejuízos à sociedade. Essa decisão cautelar, ao final, não foi
confirmada, né? O TCU, isso, a gente está no ambiente administrativo aqui, o TCU revogou porque entendeu, no final das contas, isso foi em março de 2023 já, que não existiu um elemento real, né, probatório, dessa suposta intenção de utilizar de maneira indevida as informações por esse sistema. Então, eu vejo aqui, né, que o caso começou com uma desconfiança das autoridades que estavam no MJ naquela ocasião, né, no uso nesse software, e a finalidade com a qual ele seria utilizado, e a seguir, né, terminou com essa conclusão de que não havia efetivamente indícios concretos de que a medida violaria o interesse público legítimo, ou não seria usada para o interesse público legítimo, melhor dizendo, de modo que confirma essa premissa de que, esse entendimento de que, em geral, esse tipo de sistema não é visto como ilícito em si, né? Depende de como efetivamente ele é aplicado. E aí um outro caso interessante que eu acho que é legal nessa matéria, existe um caso também por volta desse mesmo período no STF sobre o dossiê antifascista. Não sei se vocês se lembram desse episódio também. Que teria sido realizado naquela época no âmbito da Secretaria de Operações de Inteligência, de Operações Integradas do Ministério da Justiça. E lá a ideia era que esse dossiê ele conteria informações sobre servidores públicos, né? Inclusive informações funcionais e informações colhidas de fontes abertas, inclusive de redes sociais. E supostamente o critério para esse dossiê era o posicionamento político desses servidores. E esse dossiê teria sido compartilhado entre, enfim, PF, Polícia Rodoviária, ABIN, além do próprio CEOP no MJ. O STF, na ocasião, julgando esse caso, entendeu que havia desvio de finalidade aqui e abuso de poder, porque um relatório com esse recorte de posicionamento político era incompatível com a democracia, não haveria um interesse público em fazer um recorte dessa maneira, né? Nessa linha, eu acho que a gente começa a chegar num ponto em que... e uma observação ainda sobre esse caso do STF. Eu acho que esse caso é emblemático porque o STF também, com frequência, fala que só dados de certo tipo, dados sigilosos, são dados que envolvem comunicação ou conteúdo de comunicação, são relevantes para fins constitucionais e de regulação, mas aqui eram dados cadastrais e dados abertos, e ainda assim o STF viu um limite duro sobre o que podia ser feito a partir dessas informações, o que me parece que mostra que não é o dado que vai definir qual é o nível de proteção constitucional, de modo que, de novo, eu sempre falo disso para quem me conhece minha agenda de pesquisa, de modo que, enfim, ficar ainda insistindo em só olhar para o dado envolvido na questão para a gente definir como é que vai ser a estratégia regulatória não é efetivamente um mecanismo adequado para pensar o assunto. Mas, enfim, voltando, sobre esses dois exemplos, eu acho que o meu ponto de chegada nesse momento é que é importante que haja uma transparência mínima sobre o uso e a adoção dessas tecnologias para que efetivamente haja um enforcement da aplicação, né, das proteções jurídicas já existentes contra possibilidades de abuso. Outra camada de preocupação que eu tenho da adoção desse tipo de tecnologia, ainda que em tese ela seja permitida, é que ainda que, por exemplo, existam finalidades legítimas em tese, efetivamente para a segurança pública, para a repressão, para a investigação criminal, como é que concretamente isso está sendo feito? O doutor Anderson, ele deu um exemplo muito interessante, que é como essas tecnologias, esses sistemas podem ter sido usados para complementar uma investigação de um fato criminoso que já aconteceu, inclusive no offline, lá no 8 de janeiro. Então,
enfim, tinha vários vídeos daquelas pessoas entrando lá, como é que eu já sei, aquele é o fato criminoso, eu preciso identificar essas pessoas, e aí eu utilizo, né, de ferramentas também de assinte de redes sociais para identificar e ver talvez o que também essas pessoas conversaram antes, como elas se planejaram e coisa e tal. Então tem um fato concreto e aí eu uso esse sistema para complementar a minha investigação, para acelerar a minha investigação, trazer mais qualidade a ela. O que me parece que existe também hoje na nossa prática, que me causa um pouco mais de preocupação, é também quando a gente começa investigações a partir de a partir de raspagem para você, aí você chega a um grande universo, a uma grande base de dados e vai definir o que você vai, qual fato criminoso você vai investigar depois disso, né? Então não é como o caso do 8 de janeiro, que você já tem um grupo de suspeitos ali investigados, você precisa descobrir quem que é e usa essas ferramentas, mas sim você faz uma grande raspagem da internet e para só depois ver o que é que eu vou escolher investigar a partir dali. Dessa observação, eu acho que volta a um ponto que eu inclusive falei lá em 2019, quando eu estava aqui, que esse tipo de dinâmica, esse tipo de prática, ela reverte um pouco da nossa lógica do processo penal, em que você começa com suspeito, né, aliás, começa com um fato criminoso e um suspeito, e aí é assim que se movimenta a máquina penal. Aqui você abre o escopo e abre esse espaço para, bom, o que é que eu vou investigar aqui? Se fala bastante no processo penal de seletividade penal, né, e como certos estereótipos movimentam quem é que vai ser investigado, condenado, encarcerado posteriormente. A gente vai ter que começar a pensar também nessa seletividade, no uso e aplicação dessas tecnologias, quando ela é feita de maneira mais aberta, dessa maneira, por raspagem que eu estou falando, principalmente porque a gente vai saber, bom, mas o que é que você escolheu investigar a partir daí, a partir de tudo isso que você coletou. E me parece que isso é muito importante quando você tem cada vez mais instituições, inclusive instituições da área penal, adotando esse tipo de tecnologia, ou não só da área penal, mas de áreas que podem movimentar a máquina para causar algum tipo de impacto penal em pessoas. Minha última observação é sobre uma nota técnica da ANPD. Tem 2 minutos ainda, deixa eu que acabou, 20 segundos. É uma nota técnica da ANPD sobre uma parceria entre a CBF e o Ministério da Justiça para troca de informações. E a gente vê a ANPD aqui assentando a importância de que os agentes envolvidos em operações de tratamento, inclusive para a segurança pública, já precisam ter mecanismos de controle de documentação que assegurem que está sendo respeitado o interesse público, que foram adotadas medidas que garantam a adequação e necessidade do uso das informações e nada além disso, né? E que contenha e previna riscos no uso dessas tecnologias. Então, eu acho que é importante que a gente caminhe para isso agora, né? Inclusive, eu estou complementando aqui o que eu falei. Eu acho que eu falei pouco de LGPD lá atrás, em 2019, e como ela já pode ser usada para garantir que a gente tenha já respeito a certas proteções jurídicas que já estão valendo e não deixe isso só para depois. Então, é isso. Eu corri no final. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Bom, agora vamos para as perguntas. Nós vamos fazer as perguntas em bloco. O que eu vou pedir, já vi que tem perguntas por aqui, é que as pessoas que queiram fazer perguntas desçam e façam no microfone, porque aí a gente consegue gravar, isso vai constar no vídeo depois, a Nina também vai conseguir ouvir, então eu agradeço se puder descer. Quem mais? Você vai querer fazer? O Ivo vai querer fazer? Tem mais alguém? Por enquanto vamos com essa, por favor. Peço para se apresentar também na hora de fazer a pergunta. Onde que está a câmera? Pode fazer primeiro? Bom, meu nome é Maria, eu sou mestranda na FGV com a professora Heloísa Estelita. E, bom, queria primeiro agradecer pelo evento maravilhoso. Tenho várias perguntas, mas a primeira delas, trouxe até minha cola aqui,
seria para o Dr. Anderson, e se a professora Jaqueline também puder complementar e responder, seria muito bom. Bom, o senhor fala sobre como a LGPD não seria aplicada ali para investigação, né, para persecução penal, e você fez até um contraponto. O que eu tenho visto nas empresas hoje, falando um pouco sobre criminalidade nas empresas, eu tenho visto na prática diversos ofícios expedidos ali pelas autoridades policiais, alguns momentos também pelo Ministério Público, mas não determinações judiciais, né, mas podemos pegar aí os ofícios das autoridades públicas, das autoridades policiais, pedindo os relatórios de investigações internas. Então, pedindo aqueles relatórios que são elaborados ali pela área de compliance das empresas. Ou pedindo esses relatórios como um todo, ou pedindo dados específicos daqueles funcionários ou até de clientes. Muitas das vezes os pedidos são específicos. Olha, e aí facilita um pouco o meu trabalho. Olha, eu quero os dados daquela investigação específica sobre o Anderson. Mas muitas das vezes, e aí me incomoda bastante, me parece um phishing expedition, me pede todos os dados, todos os relatórios de investigação interna que eu tenho no meu canal de denúncia. E as empresas se sentem extremamente coagidas. Logo abaixo ali no ofício vem uma penalidade pelo crime de desobediência. Então as empresas elas estão todas entregando tudo que está ali, ainda que tenha o sigilo cliente-advogado, elas estão entregando isso. E eu não tenho muito respaldo assim, legal, enfim, até pela nossa prática, até pela LGPD ser um bebê recém-nascido, enfim, a área de compliance também, eu não estou vendo tantos respaldos legais, enfim, para defender a gente em relação a isso. Ao mesmo tempo que, estudando autores espanhóis, assim, o ambiente europeu, eu já vejo uma outra pegada, assim. O direito à privacidade como um direito constitucional é muito defendido, tem um tipo penal específico para a violação à privacidade, enfim. E aqui no Brasil eu acho que é tratado de uma maneira um pouco cuidadosa. Mas, enfim, em resumo, a minha pergunta é: quando são expedidos esses ofícios, você vê a obrigação da empresa em entregar? Porque não me parece que sejam, pegando um pouco do que você disse hoje, não me parece ser de fontes abertas. E, enfim, acho que ficou claro. Obrigada. O Ivan, depois a colega está por aí. Bom dia. Meu nome é Ivan de Franco, sou doutor aqui pela Faculdade do Departamento de Processo Penal e advogado também. Parabenizar também os três, foi até bastante complementar as falas na sequência, enfim, foi bem interessante. E até resgatando um pouco da discussão que a gente teve ontem sobre spywares, né? O meu professor de Minnesota falar aqui para a gente sobre, enfim, o contexto internacional e das dificuldades que existem na aplicação dos spywares e todos os riscos, principalmente do ponto de vista da proteção dos direitos humanos. Ok. E me parece que, olhando para spywares, que são basicamente mecanismos de intrusão em alvos determinados, fica mais fácil da gente entender que pode e possivelmente existem abusos quando esse tipo de mecanismo investigativo é utilizado, quando os alvos são determinados. Agora, quando a gente fala de raspagem em dados abertos, principalmente em fontes públicas, a gente fica quase que no vácuo. É menos intuitivo se entender que existe abuso, quando, na verdade, até pelas falas de vocês, fica muito marcado que existe um grande espaço para abuso, principalmente num vácuo regulatório que a gente tem, principalmente num contexto de opacidade de contratação, de mecanismos que são utilizados para isso, enfim. Então a minha pergunta como que se encontra principalmente o controle judicial desse tipo de mecanismo investigativo hoje e quais são as perspectivas regulatórias que vocês veem para isso? Porque, assim, do ponto de vista do assunto de ontem, dos spywares, esse assunto está sendo discutido em detalhes por meio de uma ação concentrada no Supremo. Agora, para agregadores de dados em fontes abertas e para uma atividade de monitoramento, não me parece que o debate está tão avançado, tão pouco está sendo discutido no âmbito judiciário com
o nível de detalhe que seria importante para isso. Essa é a pergunta. Obrigado. Mais uma pergunta. Bom dia a todos, aos palestrantes, Nina, organizadores. A minha pergunta eu vou direcionar para o Anderson. Me chamo Bianca, sou advogada, formada aqui pela casa. A minha pergunta eu vou direcionar para o Anderson, mas quem mais quiser colaborar, a respeito de como demonstrar, Anderson, essa autenticidade, integridade dos dados, né, da raspagem dos dados que são públicos em sede cautelar, né, considerando que muitos desses dados eles vão ser usados em pedidos de medidas cautelares, né, no momento que a participação da defesa ela é diminuta, a cognição do magistrado não é exauriente, né? Quais os desafios você enxerga? Se você acha que isso se mantém mantém igual às provas tradicionais, ou se você vê outras questões, outros problemas com relação a isso? Obrigado. A gente vai passar agora para os nossos palestrantes e aí depois a gente faz uma última rodada com considerações finais deles, tá bom? Doutor Anderson, quer começar? Pode começar. Bom, excelentes perguntas, excelentes questionamentos. Vou ver se eu lembro de todas, né? Vou começar pela Bianca, se me permitem. Eu acho que diante o que nós temos, se a gente pensar em que eu estou essa raspagem, essa mineração com o uso de analytics, com o uso de agregadores, qual é a minha grande preocupação hoje, inclusive na academia de polícia, quando eu formo os novos policiais? Imaginem que para eu conseguir essa autenticidade e essa integridade, se nós pensarmos, por exemplo, o professor Badaró tem um texto maravilhoso sobre a cadeia de custódia da prova digital, onde ele menciona o direito italiano e da necessidade, por exemplo, de se realizar uma perícia. A importância de se fazer uma perícia. E até já tive conversas com ele a respeito disso, né, de como seria dificultoso para nós essa realidade. Né, porque eu poderia muito bem, penso eu aqui, né, levar essa raspagem, né, ou seja, esses atos de pesquisa e de investigação que se transformam em elementos probatórios, em atos instrutórios, que, portanto, serão valorados pelo juiz, para esse experimento probatório que eu faço, esse monitoramento e essa raspagem, ter alguma, digamos assim, para que tenha uma aptidão epistêmica, no sentido de a gente reconstruir o fato que eu estou investigando ali, então eu estou no contexto da investigação, estou na atividade de persecução, eu preciso documentar como eu cheguei nesses dados, como eu transformei essa pesquisa em um elemento probatório, em uma razão epistêmica, seja no contexto da investigação e posteriormente seja na fase judicial, como disse aqui a professora Jacqueline, né? Uma forma de complementar os outros atos, né, os outros elementos probatórios que eu produzi. Então, como demonstrar a autenticidade e a integridade? Penso eu, né, como eu estou falando de um meio de obtenção de prova atípico, sem um procedimento probatório disciplinado em lei, porque nós não temos uma LGPD penal, né, a única forma que eu vislumbro de transformar isso num elemento probatório que possa ser valorado é a documentação das pessoas que tiveram contato com esses dados, com essas informações. As pessoas que agregaram esses dados, as pessoas que documentaram isso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, e o professor Gustavo fala isso, quando a gente fala de cadeia de custódia, a gente tem que saber não só a questão da documentação, mas nós temos que saber as pessoas que manipularam esses dados. E aqui é um grande problema quando a gente pensa que antes da persecução, né, como a professora Jacqueline disse, o Phishing Expedition, eu começo com uma atividade de inteligência, sem um suspeito determinado, passo por uma atividade de segurança e depois eu vou para uma atividade de persecução. E quando vai para a atividade de persecução e eu materializo isso no inquérito, a pergunta é, tudo bem, e aquela atividade de inteligência, aquele relatório de inteligência, isso vai ou não vai para a investigação? Isso vai ou não vai para o inquérito? Isso é uma grande discussão acadêmica que eu tenho até hoje com os meus colegas. Então, relacionado à pergunta da Bianca, como assegurar a autenticidade e integridade? Com a documentação. Eu dizer quem foram as pessoas, os policiais que tiveram contato, quem fez a raspagem, como que foi feito isso,
Quais foram os agregadores que eu utilizei? Bom, pergunta do Ivan, né? E também eu acho que conversa um pouco com a pergunta da Maria. Diante desse vácuo legislativo, de um meio de produção, de um meio de obtenção de prova atípico, aonde se eu não tenho uma lei que regulamenta como eu obtenho essa prova, os requisitos de admissibilidade para esse elemento probatório entrar nos autos, eu acho que devem ser muito mais criteriosos. E aqui, né, eu fiz uma pesquisa quando eu fiz a disciplina de prova digital, falando um pouquinho de extração de dados e informações em aparelhos multifuncionais, sobretudo aparelhos celulares, né, em que nós temos um grande problema, porque eu não estou nem falando da necessidade da autorização judicial, eu já estou partindo da premissa que eu preciso da autorização. Eu estou falando de uma apreensão de um celular de um suspeito de tráfico de drogas, em um cumprimento de mandado de busca. Eu vou extrair os dados, tá? Como eu faço isso? Como eu peço isso? Normalmente no mandado de busca e apreensão domiciliar, onde o juiz ele já autoriza a apreensão de um aparelho multifuncional, que nós sabemos que hoje contém muito mais informações de cunho, de privacidade, de imagem, do que a gente tem muitas vezes na própria casa. Quando eu peço a extração, por exemplo, me valendo do Cellebrite, isso tanto a Polícia Civil tem ferramenta para fazer isso, como a própria Instituto Criminalística tem, né? Eu normalmente faço as requisições genéricas, como a Maria colocou aqui, né? No que diz respeito às investigações corporativas, vem aqueles ofícios, né, com as requisições genéricas, aonde eu posso extrair tudo. Ou seja, eu foco não só no suspeito, mas também em todas as pessoas com quais ele tem contato. E nós não temos controle disso, gente. E o Poder Judiciário não faz controle disso. Então, qual é a minha proposta? Pensando aqui no professor Nicolás Serrano, espanhol, que trabalha tão bem o princípio, o critério da proporcionalidade. Se eu não tenho lei, o que já é um problema, de quaestio iuris, como eu vou fazer o controle da proporcionalidade? Eu penso que, Maria, que o delegado de polícia ele tem que ser específico no seu pedido. O delegado de polícia ele tem que ser específico quando ele pede a extração de dados e informações de um aparelho multifuncional, né? E a gente poderia pensar aqui como fazer isso, por exemplo, palavras-chave. E a verdade é que nem o delegado hoje, pela pesquisa empírica que eu fiz pequena, no âmbito da Grande São Paulo, nem o juiz tem e fazem esse controle. Então a gente está diante de um vácuo, de um grande problema. Tá? Então como que a gente poderia pensar aqui, Maria, nesses casos, desses ofícios? Eu acho que quem tem que exercer dentro de um critério de proporcionalidade é o próprio delegado de polícia, que está investigando e dizer qual é o dado concreto que ele precisa, né? E aqui, finalizando, que já falei demais, o Ivan vai no mesmo sentido, né? Já que eu não tenho um controle regulatório, eu tenho um vácuo regulatório, né? A verdade, Ivan, eu percebi isso na pesquisa da extração de dados de aparelhos multifuncionais, que não existe um controle pelo Poder Judiciário, infelizmente. Então a gente precisa avançar muito nesse aspecto, né? E aqui eu deixo para a professora Jaqueline e para a professora Nina, porque eu já falei demais, complementar. Bom, sobre a pergunta da Maria, começar aí desse final, que foi a primeira pergunta também, a minha visão é que esses relatórios de investigação interna eles seriam sim protegidos por sigilo e a obrigação de entregar essas informações em tese só existiria com a ordem judicial. Eu, inclusive, entendo que como você articulou, esse documento não é público, é um material, é um conteúdo produzido internamente na empresa. Então, me parece que assim, a exigência e a obrigação disso só surgiria a partir do momento que existisse uma autorização, uma ordem judicial para fornecimento. Agora, pode ser que a empresa tenha uma política interna de compliance, de investigações, que preveja que ela vai entregar nessas circunstâncias. Tem que respeitar as próprias regras também da empresa, né? E o que ela
o que ela estabeleceu. Agora, esse universo também de investigações internas não faz parte da minha agenda de pesquisa, mas assim, pensando em como eu penso dados e sigilo, me parece que essa seria a lógica aqui também. E a lógica, às vezes, é do próprio interesse da empresa também entregar esses relatórios, né? Tem empresa que faz isso sim, acontece isso, informa, tá aqui, faça o seu trabalho, polícia, por favor. Sobre controle judicial, Ivan, o que eu encontrei foram esses... O que eu encontrei foi tipo esse caso do STF que eu mencionei, aí no âmbito administrativo, o caso do TCU que eu encontrei. Eu realmente acho, como o Anderson também falou agora, que isso não se vê, assim, às vezes não está nos relatórios da polícia, e isso não vira um problema, e aí não há questionamento da defesa sobre isso, e fica uma coisa obscura e não há uma discussão jurídica colocada nos autos sobre esse ponto. Sobre perspectivas regulatórias, é interessante você perguntar isso, porque a parte que eu deixei de falar do que eu estava planejando para a apresentação é sobre como os Estados Unidos... E era eu fechava, comecei falando dos Estados Unidos e eu ia terminar falando dos Estados Unidos. Como lá tem surgido algumas iniciativas de regulação de tecnologias de vigilância em alguns municípios, para regular o uso e a adoção e a compra de certos sistemas que provoquem algum tipo de vigilância por polícias e law enforcement em geral. E as estratégias de regulação são assim, bastante semelhantes ao que a gente tem hoje na LGPD, embora pudessem ser, sob essa perspectiva do que eles aplicam lá, complementadas. Então, você ter, por exemplo, a criação de mecanismos administrativos de controle de uso dessas tecnologias, então, de registro de logs, de consulta, o que é que foi feito, isso, ser automatizado, depois a geração da documentação do que é que foi pesquisado, quem pesquisou, quando, qual foi o escopo da raspagem, e aí depois o que é que foi feito dessas informações. Também prever mecanismos de auditoria depois de que realmente esse sistema só foi aplicado para finalidades legítimas de interesse público e não para qualquer outro tipo de interesse. Então, assim, eu acho que há muita coisa a expandir no âmbito de uma legislação específica aqui no Brasil, que seria a LGPD nessa área, uma lei geral nessa área, embora a minha esperança nesse momento, e considerando o cenário, é que a gente já use o que a LGPD nos dá de alguma maneira. Mas eu também estou um pouco pessimista, porque eu também estou vendo essas dificuldades que o Anderson falou, de que como é que a gente traz à tona a adoção dessas tecnologias, e me parece que é isso, tá nessas etapas iniciais. Bom, o que é que você contratou? Que ferramentas você está colocando à disposição das polícias no seu estado? E o que é que o MJ tem adquirido e tem colocado à disposição? Eu acho que começa na vigilância, vigilância social, aqui nesse caso, por aí, da adoção e compra dessas tecnologias e aproveitar aí o nosso amadurecimento do direito da proteção de dados pessoais a nível constitucional para eventualmente pensar sobre esse assunto e ver o que é que existe ainda de gaps, de vícios e de questões constitucionais. Obrigada. Perdão, tem uma última... não, a última pergunta não era para mim. Obrigada. Temos mais perguntas? Alguém? Eu tenho. Tem uma última pergunta, então eu faço e aí passo para os nossos palestrantes para fazerem suas considerações finais. Bom, esse tipo de monitoramento que a gente está falando, ele existe no mundo jurídico, mas como também acho que mencionou a Nina, ele não está só no mundo jurídico, vem com outro nome em outros mundos, mas
No Internet Lab, por exemplo, a gente trabalha bastante com o mundo da publicidade, né? Que a publicidade digital é o principal modelo de negócio dessas principais plataformas, né? E numa agência de publicidade existe a contratação de uma série de sistemas de escuta social, por exemplo, né? O social listening, que são justamente sistemas agregadores, né, do que está sendo dito. Às vezes não são, vamos dizer assim, construídos com do mesmo formato, né? Do tipo, não são construídos para sair o nome da pessoa, né, sair qual é o perfil da pessoa, mas são construídos para investigar, entre aspas, o que está sendo falado naquele momento, né, e dar alguma inteligência para a marca, por exemplo, que está contratando aquela agência. Isso posto, a gente sabe que o governo contrata isso, né, e vários governos, não só o governo federal, e contrata isso não necessariamente para fazer investigação, mas muitas vezes para mensurar a qualidade, a performance de uma campanha de publicidade que pode ser de interesse público, né? Então, por exemplo, a gente tem o Ministério da Saúde, vai lá, contrata uma campanha de publicidade para fazer vacinação. E aí você vai ter que, por exemplo, verificar a performance do que está sendo falado sobre aquela campanha, em determinados grupos, para verificar se você tem que fazer algum investimento posterior em publicidade para continuar a informar sobre aquele assunto, né? Estou dizendo isso porque essa realidade das fontes abertas, acho que o que a gente estava tentando fazer com esse painel era entender como que esse mundo mais amplo se traslada para o direito e se traslada para as investigações, né? A minha pergunta tem a ver com isso. Eu queria ouvir todos os nossos palestrantes sobre isso, pensando que no decorrer desse tipo de atividade, de outro tipo de finalidade, dessa coleta, né, de dados em fontes abertas ou dados que são acessíveis ao público, né, de outras formas, né, pode surgir algum tipo de ou descoberta eventual do ponto de vista de delito, ou pode ser percebido que aquele monitoramento é tão bom para algum tipo de tema que isso gera algum tipo de interesse das autoridades de aplicação da lei. Em especial, eu queria fazer uma pergunta para a Nina, pensando que esse assunto não é só de monopólio das agências de publicidade, né? Ele está bem disseminado na academia, né? Nos cursos de comunicação, por exemplo, nos cursos de jornalismo. E aí, a pergunta que fica, e aí acho que porque assim, na publicidade a performance vai ser da campanha, né? Mas para pesquisadores de uma série de universidades, o problema não é a campanha de publicidade, né? O problema, às vezes, é um fenômeno social que pode ter consequências delituosas, inclusive, né? Extremismo político, por exemplo, né? Quem estuda extremismo político vai estar olhando para isso, às vezes pode estar vendo algum caso que é crime, né? Ou um anúncio de um crime, ou um reporte de um crime, ou uma insinuação a respeito, né? E aí, para Nina, especificamente, e o outro lado do balcão, né, Nina? E do ponto de vista da ética, né? A gente já tem protocolos definidos do ponto de vista ético para pesquisadores que estão se debruçando sobre esses assuntos, porque se a gente faz pesquisa com sujeitos humanos, né, essas discussões aparecem, né, porque muitas vezes aqueles sujeitos não estão sabendo, né, que o pesquisador está acessando os dados sobre eles e tal. Tem uma discussão importante da LGPD que eu gostaria de ouvir aqui também, mas acho que esse é um ponto que seria legal da gente ouvir no final do nosso painel e também com as considerações finais de vocês. Então, vamos para a Nina primeiro, depois Anderson e depois Jaqueline, seguindo a nossa ordem. Obrigada, Chico. Acho que essa é uma pergunta muito importante e uma área que eu acho que avançou muito pouco até agora dentro das universidades, inclusive. Então, a gente tem um problemão hoje, que é a questão dos comitês de ética das universidades. Problemão não porque existam os comitês, problemão porque eles não estão ainda atualizados, acostumados a lidar com pesquisas em ambientes digitais, né? Então, na verdade, muitas vezes a gente viu essa exigência de passar por comitês de ética ou ter parâmetros de ética começarem a ser exigidos, por exemplo, por publicações acadêmicas ou eventos acadêmicos, o que muitas vezes obriga os pesquisadores a acionarem, né, os comitês de ética. Só que esses comitês de ética, como você mesmo colocou, estão acostumados a trabalhar com pesquisas feitas em laboratório com sujeitos humanos
E aí, por exemplo, eles exigem que a pesquisa só comece a ser feita depois que houver a autorização, e a autorização leva 3, 6 meses para sair, o que praticamente inviabiliza você fazer a pesquisa digital 6 meses depois que um determinado fato aconteceu, quando, né, você está falando especificamente de monitoramento de redes sociais, por exemplo. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser olhado com muita atenção pelas universidades. Algumas delas já estão mais avançadas, outras menos, mas eu acho que hoje ainda a gente tem poucas regras e poucas instâncias de estabelecimento de regras para essas pesquisas. A gente tem, por exemplo, algumas regras que são quase regras tácitas, né? Por exemplo, quando a gente está falando de pesquisa em mensageria, né, em aplicativos de mensageria, WhatsApp, Telegram e etc., a gente se consensuou que se deve trabalhar com grupos abertos, né, em pesquisa acadêmica, que você, né, pode analisar, acompanhar grupos abertos, usar mensagens, desde que, evidentemente, anonimizadas, mas, assim, é mais um consenso do que uma exigência que está bem estabelecida dentro das universidades do ponto de vista da pesquisa acadêmica, né? E que você pode usar essas mensagens e fazer análise sobre elas, mas que, se isso for feito em grupos fechados, isso necessitaria da identificação da pesquisadora ou do pesquisador enquanto tal. Mas isso ainda é muito, assim, as exigências são muito fluidas, tanto dentro, né, das universidades, quanto por publicações acadêmicas e congressos, encontros acadêmicos. Então, eu acho que isso é algo bastante importante. E eu acho também que, pensando, né, um pouco na interface, né, entre essas pesquisas e eventuais processos de investigação, tem uma questão que por um lado, me parece que essa colaboração ela pode ser muito bem-vinda, no sentido de que, por exemplo, foi mencionado na mesa a tecnologia de reconhecimento facial, que tem sido usada em diversos casos. Por outro lado, há uma série de críticas também a vieses dessas tecnologias de reconhecimento facial. Avançar, né, no desenvolvimento, no acompanhamento do como essa tecnologia está sendo usada, quais são os efeitos que têm sido gerados, se há danos, quais são os danos a serem mitigados, inclusive no desenvolvimento tecnológico de soluções mais avançadas para mitigar possíveis danos, é algo que muitas vezes acontece dentro da academia. E aproximar esse desenvolvimento da esfera de investigação me parece que pode ser muito benéfico. Por outro lado, é preciso entender também que as pesquisas acadêmicas, muitas vezes, assim, elas não têm o objetivo da investigação, elas podem servir, de investigação judicial, né? Outros tipos de investigação. Elas podem servir mas elas partem de um olhar que é um olhar, em geral, muito enviesado, né? Você tem um viés metodológico e assim, muito enviesado e que é decidido pela pesquisadora ou pelo pesquisador, né? Você decide a metodologia, você decide onde você vai aplicar a metodologia, você decide o período para o qual você vai olhar, você decide o que você vai coletar, tudo isso com base em decisões que estão sendo tomadas pelos pesquisadores. Então, esse tipo, né, de pesquisa pode fazer muito sentido para analisar um determinado fenômeno com base em hipóteses, em perguntas de pesquisa, com leituras, né, de bibliografia que estão colocadas ali, mas ao se olhar para isso, se descobrir algo e a partir disso se usar toda essa base metodológica e todas essas decisões que foram tomadas para uma coisa completamente diferente, também pode ser muito problemático, porque o olhar de entrada não foi um olhar direcionado para este fim, né? Então, eu acho que tem uma discussão grande aí a ser feita de como, eventualmente, adequar as duas coisas, ainda que eu acho que é muito necessário pensar em eventuais formas de colaboração com os devidos limites. Então, acho que é bem interessante pensar sobre isso. No mais, só agradecer. Para mim, foi muito interessante ouvir as demais perspectivas, os desafios que estão colocados. Eu sempre aprendo muito participando nesse espaço, então agradeço novamente pelo convite e pela possibilidade de diálogo aqui. Obrigada. Obrigado, Nina. Anderson. Obrigado, Chico.
Para a gente ter uma ideia, né, de como a gente parece que a gente está numa areia movediça, digamos assim, né, um vácuo legislativo, que foi muito mencionado aqui. Até hoje nós ainda não definimos, dentro do poder requisitório de cadastros pela autoridade policial, se a fotografia do indivíduo estaria dentro teria amplitude. Ou seja, hoje a gente tem, a Polícia de São Paulo, ela tem, obviamente, várias parcerias de law enforcement, que é outro problema que nós temos, que não é algo que não está regulamentado no Brasil, como deveria, como é nos Estados Unidos. Então, mas hoje, por exemplo, as instituições bancárias, quando nós pedimos cadastros para fins de investigação, se nós pedimos a foto vem. Mas será que a imagem, a foto desse indivíduo que eu estou investigando, será que estaria dentro do poder requisitório ou estou dentro de uma cláusula de reserva judicial? Então é um grande problema que também a gente coloca. Com relação à tua questão, Chico, pensando no que a Nina falou, né, da descoberta de um delito a partir do monitoramento, não na atividade de persecução, não na atividade de inteligência, não na atividade de segurança, mas, por exemplo, para fins de publicidade, eu até ia colocar na apresentação, mas aí eu desisti. Mas para responder, eu vou dar o exemplo da OLX, né? Até para construir essa fala minha hoje, que eu conversei com o responsável pelo sistema de segurança da OLX. Né? A OLX hoje, todo mundo sabe, uma das maiores empresas de marketplace do mundo, tem 55 milhões de usuários. Então, imaginem, né, a quantidade de informações que essa empresa privada tem, essa Big Tech tem, e como a Nina diz, né, o Estado muitas vezes aqui deixando de regulamentar o acesso que eles têm a essas informações que envolvem aí, né, a questão da privacidade, a imagem desses usuários. Bom, a OLX hoje ela tem, portanto, milhares de ferramentas de inteligência artificial que fazem esse monitoramento. Veja, que não para fins de investigação, mas para fim de saber o que está sendo vendido, o que está sendo comercializado, que tipo de propaganda, publicidade eles vão fazer. E, obviamente, que nessa raspagem que a própria empresa faz, né, nessa mineração que a própria empresa faz com o uso da inteligência, agregando, portanto, os dados, né, eles podem encontrar eventualmente lá algum usuário vendendo, oferecendo algum tipo de produto cujo e-mail tem no correio eletrônico o número 1533. Alguém sabe o que significa 1533? 1533 significa a sigla, né, de uma organização criminosa no estado de São Paulo. Né, pensando nas letras do alfabeto, né, o P é o 15, o 3 é o C e o 3 é o C. Então, PCC 1533. Então, a OLX ela faz essa busca. E, obviamente, aqui, né, veja, é algo que ela faz, né, monitorando quem são os seus usuários, mas não para fins de investigação. Ela faz a raspagem constante ali até para ela ver o que ela está comercializando, o que ela está vendendo e como que ela vai pensar a propaganda. Se ela encontra algo ali, digamos, suspeito, por exemplo, o usuário, o Anderson, está oferecendo, um dos usuários do LX, está oferecendo dentro de uma região onde não tem qualquer tipo de área rural, toneladas e toneladas de produtos agrícolas. Então, será que realmente é produto agrícola? Então ela passa, a partir dessa atenção que chama a empresa, ela passa a fazer um monitoramento desse usuário, né, para ver o que ele está. E se encontrar algo, obviamente ela faz a comunicação para que a gente possa, aí sim, a partir de um suspeito, né, a partir de alguns indícios, a gente possa fazer a investigação. Então, tem isso, né, e não só com relação, dei o exemplo do OLX, mas a gente poderia falar de instituições locais e outras big techs do mundo corporativo. Comentários finais? Não, eu só gostaria mais uma vez de agradecer, professora Marta, pelo convite, que não te conhecia pessoalmente, a Jaqueline também, sou um fã dela, muito obrigado. A presença de todos aqui pelas perguntas maravilhosas, a Nina, um prazer estar com vocês na manhã de hoje. Para encerrar, doutora Jaqueline. Obrigada. Gente, eu claramente estou um pouco enferrujada. Eu devia ter começado a minha apresentação falando que eu estou aqui unicamente na minha capacidade acadêmica e nada do que eu falo representa o meu empregador. Então, finjam que isso aconteceu lá no começo, tá bom?
Por favor. Bom, sobre essa última pergunta, achei muito interessante. Comecei a dar uma viajada aqui, porque... E eu gostaria de ler mais sobre esse assunto, sobre se nós temos obrigação de reportar crimes de maneira geral, né? Eu acho que, assim, alguns agentes de saúde têm obrigação de reportar certos tipos de crime, alguns agentes sanitários têm. Logicamente, uma pessoa no MP, na polícia, me parece que se depara com crime, talvez possa ter, né, também, igualmente. Eu não sei se isso é até algum tipo de contravenção ou algo assim. Eu precisaria olhar melhor isso, que eu não sei de cabeça. Mas é muito interessante. Ao mesmo tempo que eu acho que, né, hoje essa obrigação de efetivamente... E eu não estou falando aqui de obrigações éticas. Às vezes você sente que tem o dever ético de informar. É lógico, principalmente no âmbito de pesquisa, eu acho, acadêmica, numa universidade, isso deve fazer parte de como a pesquisa está sendo pensada e se isso vai acontecer, né? E eu acho que vai fazer sentido até tendo em vista o objeto da pesquisa, se vão reportar ou não. Mas voltando mais abrangente, perdi o fio da meada aqui. Mas voltando mais abrangente, acho que assim, perdi mesmo o fio da meada aqui de maneira ampla, Chico. O que é que a gente gostaria de permitir que acontecesse, enfim, com as pessoas de maneira geral, se elas se deparassem com esses tipos de crime? Eu vou concluir por aqui, que eu travei total meu cérebro aqui agora, gente. Bom, por aqui... Eu estava no fio da meada e eu viajei aqui agora. Bom, obrigada, Chico. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite, aliás. Eu acho que esse tema precisa ser a gente precisa continuar dessa perspectiva de preocupação regulatória, Chico. É importante que, por exemplo, esse tema específico de dever de informar o que é que a gente se depara no âmbito de uma pesquisa acadêmica. Lembrei o que eu ia falar. Lembrei, agora sim. Existe uma obrigação interessante de reportar crimes de pornografia infantil lá nos Estados Unidos. Isso gera uma obrigação de reporte massivo do que as empresas encontram nas suas plataformas. Mas aí o que acontece? E aí volta para esse ponto. O que é que a polícia no final escolhe investigar? Qual é a matriz de risco que eles têm internamente sobre como é que eles escolhem que tipo de reporte vai adiante ou não? Porque afinal tudo ali seria crime. E aí volta para a minha dúvida também sobre como é que é feita essa seletividade e sobre como é que a gente tem que começar a olhar também sobre esses critérios. A partir do momento que você impõe uma obrigação geral de reportar crimes, talvez você vá afogar instituições policiais e não vá conseguir levar adiante nenhuma delas. E não estou dizendo que isso seria um problema, estou dizendo que a gente tem que então olhar para essas matrizes sobre o que é que vai permitir, o que é que vai levar a investigação a avançar, não. Obrigada por terem passado comigo por este momento. Obrigada, gente. Obrigado, Jaque. Bom, com isso, vou encerrar nosso painel agradecendo muitíssimo a presença dos nossos 3 palestrantes brilhantes, da Nina Santos, do Anderson Giampaoli e da Jaqueline Abreu, e já deixar marcado com o André, com o Ivan, nosso consultor, com o André, nosso coordenador de pesquisa, com a equipe do Internet Lab, e com a professora Marta, que esse é um assunto que deu bastante pano para manga e dúvidas, e que talvez seja um assunto que a gente tenha que voltar nas futuras edições do Congresso, porque pareceu que, enfim, tem algo a se falar sobre isso, né? É isso, pessoal. Nossa próxima mesa é às 11, talvez 11h05, por aí, né? Pra gente ter uns 15 minutinhos de intervalo, tá bom? Coffee break. E tem um coffee break lá fora esperando a gente. Até já.